pessoal, o professor Lucas aqui e nesta aula, basicamente, nós vamos aprender os conceitos básicos de literatura. O que é literatura, por que a literatura existe, qual a importância da literatura para a formação educacional do ser humano e como a literatura faz parte da nossa cultura, não só da cultura nacional, como da cultura mundial. Porque a literatura é um ramo aí dos estudos da parte de linguagens e da parte também, por que não, né, das ciências humanas, porque a literatura, ela de certa forma conta uma parte da história. Ela tem a ver com a história, ela está diretamente ligada à história do mundo. E quando eu falo história, é história verídica, história real, não é história fictícia, é história real, porque existem histórias, fatos, e existe a ficção, que são histórias inventadas. Então, por isso que tem até duas palavras diferentes: história escrito com E e história escrito com H. Quando você vê história escrito com E, é porque é uma história de ficção, é uma história inventada, como por exemplo a história de um conto, a história de um romance. E isso é uma história com E, escrita com E no começo. Agora, uma história com H, que é a palavra que nós conhecemos, é a mais comum de se ver, são fatos reais que aconteceram no mundo real, que tem data, que tem documentos que garantem a veracidade daquele fato, porque foi registrado. Então, são fatos reais. Então, a história do mundo, a história real é escrita com H. E essas historinhas inventadas, como história de contos, né, de fábulas, de romances, novelas, são histórias que a gente fala que é história inventada e por isso a gente se escreve com E. Então, literatura basicamente é um conceito bem amplo, mas temos alguns conceitos que mais se aproximam da definição do que é literatura. Então, literatura, basicamente, o conceito que eu mais gosto é esse, ó. Literatura é a arte da palavra, ou seja, é a maneira que o homem encontrou de expressar o seu pensamento artisticamente através da linguagem da comunicação escrita. E por que a literatura existe? Primeiro, porque o homem sempre gostou de expressar seu pensamento, tanto para o outro, gerando um diálogo, uma comunicação, como para as multidões, como para as gerações. Isso vem lá da pré-história, onde o homem desenhava naquelas pinturas rupestres nas paredes das cavernas. Então aquilo ali gera uma forma de expressar o pensamento, de mostrar o cotidiano dele, e outras gerações viram essa informação. Então a literatura, ela é oriunda, primeiramente, da vontade de expressão do pensamento humano, e segundo, da escrita, porque o homem aprendeu a escrever, aprendeu a transformar as palavras em letras, aprendeu a transformar a expressão, a fala, em letras que formam palavras, que formam frases, que formam orações, que formam textos, que formam comunicação escrita. Então, a literatura em si, ela é bem vasta. Nós temos, de acordo com os países, nós temos literatura francesa, literatura portuguesa, literatura americana, mas nós vamos falar aqui, eu vou falar aqui para você, da literatura portuguesa. Apesar de nós estarmos aqui basicamente, eu estou no Brasil, né? Acredito que você também esteja, mas se não estiver, né? Um forte abraço aí para você que está no exterior. Então, a literatura brasileira, ela é uma literatura muito rica. Só que ela é filha da literatura portuguesa. Então, nós aqui no Brasil, nós quando vamos estudar literatura, não tem como você estudar só a literatura brasileira. Você tem que ver um pouco da literatura portuguesa, porque a literatura portuguesa, ela é a mãe da literatura brasileira. Porque o Brasil foi colonizado por Portugal. Então, nós devemos muito da nossa cultura aos portugueses. Nós tivemos uma influência direta dos portugueses. Claro, tivemos o advento da vida de outros tipos de imigrantes, como japoneses, italianos, mas isso foi posteriormente à chegada dos portugueses. Então, a maioria dos colonizadores eram portugueses. A maioria dos povos que chegaram aqui no Brasil eram portugueses. Então, Portugal trouxe a religião católica, trouxe a cultura, a literatura. Então vieram os padres jesuítas que foram os grandes mentores, né, da criação literária, porque eram padres estudados, eles liam muito, escreviam sermões, escreviam
peças de teatro, escreviam drama, escreviam literatura religiosa, e foi aí que a literatura brasileira deu os primeiros passos. Então, quando se fala em literatura, se fala na arte da palavra. Então é por isso que eu gosto desse conceito. Existem outras definições de literatura, mas a que eu mais gosto é essa, que a literatura é a arte da palavra. Então, a palavra, ela é a expressão do pensamento. E a diferença de uma literatura para um fato real é que todas as histórias literárias são obras de ficção. O que é ficção? Ficção, como o próprio nome diz, ficção, como o próprio nome diz, significa algo inventado. É uma história inventada, um caso inventado. Então, todas as histórias da literatura, todas as histórias que são contadas nas obras literárias, são histórias inventadas. Aquelas histórias saíram da cabeça de escritores. Então, esses escritores inventaram personagens, deram nome a eles, inventaram a história e criaram todo aquele clímax, todo aquele conflito que existe. E é tão bacana a gente ver, por exemplo, em novelas, que é quem tem costume de assistir novela, talvez você já viu alguma novela da Globo, quase todo mundo já viu, né? Então, a Globo é uma emissora de TV muito forte no tocante à criação de novelas. Mas aquelas novelas, elas só vão ser encenadas, elas só vão ser gravadas para ir ao ar se houver uma obra literária escrita. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo, uma novela, A Avenida Brasil. Aquela novela que foi ao ar, ela foi escrita, ela é uma obra literária. Só que ela foi adaptada para a TV. E tem muitas novelas escritas por escritores brasileiros, escritores renomados, que foram transformadas em novelas televisivas, para serem exibidas na televisão. Por exemplo, teve uma novela, se não me engano, O Sorriso do Lagarto, virou uma novela e é uma obra do João Ubaldo Ribeiro, que é um escritor brasileiro. Então, essa novela foi ao ar e tantas outras novelas bacanas que foram obras literárias de autores consagrados brasileiros e que viraram novelas da Globo. Não é verdade? Então, perceba que a literatura ela é uma forma de entretenimento, porque antigamente as pessoas não tinham televisão, as pessoas não tinham acesso à internet. A internet não existia no Brasil antigamente. E a televisão, ela, por mais que você pense que ela seja antiga, houve um tempo onde não existia televisão, nem televisão preto e branco. E o que o povo fazia para poder se divertir? Claro, nós temos várias formas de diversão, mas uma das formas era ler um romance ou um conto. Era ler uma obra literária. E aí a pessoa se divertia. Quem gostava de ler se divertia com aquilo. Por quê? Porque dentro de uma obra literária você tem ação, você tem aventura e você tem fatos que são semelhantes a fatos da vida real. Por quê? Num romance, por exemplo, existem muitos personagens e aí acontecem histórias, como por exemplo histórias de amor, histórias de traição, histórias que envolvem inveja. Tudo isso acontece. Né? Então, na história também acontece casamentos, acontece separações. Então, para quem lê, isso é uma aventura, né? É uma história sendo contada. Também existe na literatura as histórias fantasiosas, além do padrão. Né? Vamos pegar assim um exemplo, as Crônicas de Nárnia. Aquilo ali é uma literatura fantasiosa, onde três crianças ali, três adolescentes, entram no armário e saem numa terra onde tem leão que fala, tem grifo, tem gigantes. Né? Então aquilo ali não existe na vida real. Então por isso que a literatura dá essas possibilidades de você viajar nas histórias inventadas, nas histórias de ficção. E aí você tem vários tipos de ficção, né? Tem a ficção normal e tem a ficção científica. E tem o mundo da fantasia também, que são as histórias das crônicas, dos contos e por aí vai. Então, continuando, você pode perceber que a literatura ela tem uma característica interessante. Ela é vasta, porque ela começou há muito tempo e a literatura ela é dividida em escolas. Por que isso? E o que são escolas? Bem, primeiramente, a literatura brasileira é dividida em escolas para você poder entender o estilo de cada escola, de cada escritor, de cada grupo de escritores, vamos dizer assim. Então,
essa divisão é uma divisão didática, não é que realmente cada escola dizia, olha, aqui essa escola literária é diferente daquela outra escola, e porque nós somos diferentes, porque nosso estilo é esse, não existia, não era bem assim, é porque essa divisão ela começou de estudiosos literários que resolveram separar em escolas, em estilos literários, a literatura para poder ficar melhor para estudar, para poder entender, para poder analisar. Então, para fins didáticos de entendimento, foram divididas em escolas literárias. Então, no Brasil, nós tivemos aí, basicamente, a literatura de informação, né, que é o quinhentismo, que foi a época em que o Brasil começou a dar os primeiros passos para o campo literário. Então, nós temos aí, sendo consideradas obras literárias, alguns documentos oficiais, como o Diário de Bordo de Marinheiro, algumas literaturas religiosas de padres jesuítas. Então, tínhamos também alguns poemas sacros, enfim, poemas religiosos. E o que acontece? Algumas pessoas, alguns críticos, não consideram o quinhentismo como sendo uma escola literária, porque realmente não tinha uma obra literária assim, como nós temos hoje, completa, né? Muito bem elaborada, cheia de figuras de linguagem, cheia de rebuscamento, erudição. Não tinha isso. Mas você pode perceber o seguinte, que a literatura brasileira, ela começa no quinhentismo. Goste quem gostar e discorde quem discordar. Por quê? Porque foram as primeiras manifestações de obras escritas, e algumas tinham um cunho religioso e por isso são consideradas obras literárias. Então, teve algumas escolas literárias que houveram em Portugal, mas não houveram no Brasil. Elas não existiram no Brasil. Por exemplo, em Portugal, a primeira escola literária foi o trovadorismo, e essa escola não existiu no Brasil. Okay? No Brasil, a literatura começa a partir do quinhentismo, que também é chamada de literatura de informação. Então, por que isso? Porque quando o Brasil foi descoberto, já existiam escolas literárias em Portugal, já tinha passado-se várias décadas, né? Então já tinha acontecido o travadorismo, já tinha acontecido o humanismo, e já estava aí em andamento para outra escola, então já tinha passado o tempo. Né? E aí, no caso, no Brasil aconteceu o quinhentismo. E aí depois vieram outras escolas, né? Barroco, também teve o classicismo, né? O arcadismo, o realismo, o romantismo, o simbolismo. Estou falando aqui aleatoriamente só para você poder entender. Né? Então, e no caso, nós podemos ver o seguinte, que as escolas literárias, a literatura em si, ela faz parte da cultura brasileira. O Brasil é um país que herdou de Portugal a cultura portuguesa. Então nós fomos, né, influenciados diretamente por Portugal. Como Portugal já tinha uma tradição cultural, literária bastante forte, o Brasil herdou essa cultura. Nós só fomos nos libertar dessa influência, se é que eu posso dizer isso, né, com relação à libertação, porque não houve uma libertação total, sempre houve as influências de Portugal, mas nós só fomos criar uma identidade mais brasileira lá no romantismo com o movimento indianista, que foi quando o Brasil, com relação, falando dos escritores, foi quando os escritores disseram assim, não, nós precisamos de uma literatura só nossa, nós precisamos mostrar a nossa cultura, o que o Brasil tem de melhor, nós precisamos identificar o Brasil como tendo uma literatura própria, como tendo uma identidade literária própria. E foi aí onde houve aí o início do movimento indianista, né, onde escolheram o índio como herói brasileiro, porque na verdade só tinha essa figura, né, aqui no Brasil, porque aqui era mata virgem, era um país a ser desbravado ainda. Então só tinha um índio como sendo herói brasileiro. Porque no Portugal nós tínhamos aí figuras como os cavaleiros, né, que eram homens guerreiros que usavam armaduras de aço, espada, escudo, andavam a cavalo e tal. E aqui no Brasil nós tínhamos cavaleiros? Não, nós tínhamos muito mato, muito animal, muitos rios e muito índio. Então os escritores resolveram escolher assim, então vamos botar um índio mesmo, para ser o herói brasileiro, que defende a terra. Aí colocaram todas as qualidades do índio, embora os índios não tivessem
todas essas qualidades, mas colocaram na figura do índio a honestidade, a defesa da terra, a defesa da família, a defesa dos irmãos, de pátria, todos os valores que um herói tem. Então, basicamente, a literatura é tão interessante, porque se você gostar de cinema, você vai gostar de literatura, porque literatura é um mundo sem fim de histórias que precisam ser desbravadas, que precisam ser lidas e conhecidas. Então, literatura é bem interessante, é gostoso de estudar literatura. Eu, no começo, quando eu fui estudar bastante literatura, eu não era muito fã de ler. Mas aí, quando eu percebi que ler é interessante, tem hora que você morre de rir, dá vontade de você. É igual uma pessoa te contar uma piada, só que a pessoa não está ali. É o livro que faz você rir, porque você lê, e aí deixa eu dar um exemplo para você. Eu já li um livro que é Dom Casmurro, e eu quase morro de rir com esse livro, porque o Machado de Assis ele é muito inteligente para escrever. Ele narra assim a história para você, é uma narrativa tão boa assim, uma narrativa tão interessante, porque ele vai misturando a descrição com as impressões que ele tem das pessoas, ele fala da sociedade, fala um pouco da política sem criticar os políticos, mas ele de vez em quando ele solta uma piadinha assim, ele critica, né, a sociedade, critica o governo da época, mas sem citar o nome de não política e tal. Mas ele é muito sarcástico, o Machado de Assis ele é muito bem-humorado, ele tira sarro, assim, sabe, dos personagens. E é interessante, né? Quem gosta de Machado, eu mesmo gosto muito das obras do Machado. É um gênio da literatura, né? Não foi à toa que ele se tornou um dos presidentes da Academia Brasileira de Letras e um dos autores mais respeitados da história da literatura do Brasil. Então, falar de literatura é muito bacana, eu me sinto muita vontade em falar de literatura, porque a literatura ela é a base da cultura culta brasileira, né? Vamos dizer assim. Porque quando se fala de arte, se fala em várias modalidades. Se fala em música, se fala em pintura, porque a pintura é um tipo de arte. Pintar quadro é uma arte. Mas também, você compor uma música é uma arte. Então a música é maravilhosa, né? Eu gosto muito de música, né? Eu sou apaixonado por música. Eu gosto de vários estilos musicais. Eu gosto de forró, gosto de rock, gosto de reggae. Eu sou bem eclético mesmo, sabe? Tem gente que gosta só de um estilo só. Tem gente que só gosta de rock, tem gente que só gosta de reggae, tem gente que só gosta de funk. Mas eu gosto de basicamente quase tudo, né? Principalmente sertanejo, né? E também música gospel. Eu sou muito uma pessoa assim bem eclética mesmo com relação a gosto musical. Mas voltando para a literatura, então nós temos vários tipos de arte. E a literatura também é uma forma de arte, né? Por quê? Porque um romance, por exemplo, quando você lê, vou citar aqui um exemplo, Iracema, que é uma obra do José de Alencar. O que conta a obra Iracema? Conta a história de Iracema, que é uma índia brasileira, que é chamada a Virgem dos Lábios de Mel, e ela se envolve com um navegante português, que é o Martim. Então, eles têm um romance ali, né? E aí acontecem várias coisas, vários conflitos, né? Vários encontros e desencontros na história. E essa história se passa no Brasil na época do descobrimento, né? Então, na época que o Brasil foi descoberto, o Brasil ainda era um país, né, basicamente não explorado, era um país de muita mata, muito verde, muitas riquezas. E a primeira capital do Brasil foi Salvador. Então o Brasil nasceu no Nordeste. Então o nosso país deve muito ao Nordeste, porque o Nordeste foi, como dizer assim, foi o pontapé inicial para o início da exploração do interior do país. E aí a partir daí foi surgindo outros estados, né, como o Rio de Janeiro, como São Paulo. Então a primeira capital do Brasil foi Salvador, a segunda, Rio de Janeiro, e a terceira, Brasília, que é a atual. Então, a literatura, ela é uma obra de arte. E voltando aqui à obra Iracema, por que a obra Iracema é uma obra de arte? Porque, imagine aí, o autor, José de Alencar, criou esses dois personagens, um casal, né, o Martim e a Iracema. E ele colocou lá o Martim como sendo um portuguesinho de Portugal que veio explorar o Brasil, né, veio conhecer as terras brasileiras. Chegando aqui, ele se apaixonou pela Índia, a Virgem dos Lábios de Mel, né? A Índia novinha, bonitinha, né? Ainda com lábios de mel, né? Quem não gosta de mel? E aí rola um romance, né? Rola
o relacionamento entre eles, né? Mas aí acontecem alguns conflitos, porque tem outros índios de tribos rivais e tal. Porque os índios, eles não eram todos amigáveis. Tinham tribos que eram intocáveis, tribos que eram realmente índios ferozes, índios selvagens, que se alguém se aproximasse, eles matavam, né? Com arco, com flecha, com pedradas, com pedaços de madeira, o que tivesse na mão. Então, mas tinha outras tribos que eram bem amigáveis, né? Que aceitavam a aproximação, que aceitava no diálogo nem tanto, porque o índio falava o tupi, né? Tupi e outras linguagens do tronco linguístico, né? E os portugueses falavam aí basicamente o português de Portugal. Então, houve aí uma dificuldade no começo para a comunicação. Mas isso aí foi superado em função dos padres jesuítas, né, serem pessoas inteligentes, né, estudados, né, conhecerem vários idiomas, né, eles conheciam muitos idiomas, os padres jesuítas, né. Então houve aí uma certa interação e aí com essa interação, ó, o Brasil aqui, né, depois de 500 anos, né, ó, a nação aqui, né, e aí se misturou, no caso portugueses com índios, então houve aí a mistura, né, do sangue português com sangue indígena. Depois vieram escravos que foram trazidos da África, e aí os escravos também misturaram o sangue com as índias brasileiras, né? Enfim, e houve a mistura das etnias. Né? Então, o povo brasileiro é um povo que tem uma etnia misturada, né? Vasta, variada. Então, a obra Iracema é uma obra que, vamos imaginar o seguinte, o escritor, ele trabalhou, primeiramente os personagens, depois ele trabalhou toda o enredo, toda a história em si. Quem lê, quem gosta de ler bastante, sempre será um bom escritor e um bom orador. Outra coisa, a leitura ajuda você a se tornar um bom escritor. Geralmente, quem se torna escritor literário é porque ele já leu muitas obras. Uma pessoa que tem costume de ler bastante, que lê 6, 10, 20 livros por ano. E não é livro finozinho de 15 páginas, não. É livro de 300 páginas, 500 páginas, 1000 páginas, entende? Então são pessoas que têm um gosto por ler, né? Então, literatura é uma coisa tão interessante porque a literatura também é uma forma de entretenimento, mas também é uma forma de aprendizagem. Vamos voltar aqui à obra Iracema. Na obra Iracema nós vemos não só a história da Iracema e do Martim, que era um português. Nós vemos também a história do Brasil, porque retrata ali o Brasil no começo, quando os portugueses chegaram ao Brasil e viram que aqui era uma terra fértil, que qualquer coisa que você plantasse dava, que tinha muito minério, muito ouro, muita prata, muita esmeralda. Estava ali, era só procurar, só identificar os locais e explorar, né? Queria cavar as minas. Enfim, e viram que tinha muita Índia bonita e tal, era um país tropical, que não tinha neve, não tinha esse inverno rigoroso que tem lá para a Europa, lá para o ramo dos Estados Unidos também. Era um país como diz a música do Zezé de Camargo, nessa terra tudo que se planta dá, e aí os portugueses, não, é aqui que nós vamos ficar, nós não quer, nós não quer saber de outro lugar não, é aqui mesmo. E aí foi isso, né? O Brasil virou colônia de Portugal por muito tempo, até a independência, né? E no outro vídeo eu vou falar mais sobre essa história. Eu gosto muito de falar sobre história, porque história é legal. Porque a gente desvenda por trás de muitas coisas. Tem muitos detalhes que você não sabe sobre a história. Mas a maioria das guerras que aconteceram no mundo foi por causa de dinheiro e por causa de mulher. E outras guerras foram por causa de especiarias ou por causa de territórios. Enfim, né? Isso aí é um tema para outro vídeo. Então, muito obrigado por você ter assistido o meu vídeo aqui, tá ok? Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, por favor. E clique aí no joinha para mostrar que você gostou do conteúdo, se você gostou. Se não gostou, pode dar um dislike. Mas se você gostou, clica no joinha, que é para mostrar que você gostou, que é para esse vídeo ser espalhado para outras pessoas. Se você também quiser, pode compartilhar esse vídeo com seus amigos ou seus colegas, se você for estudante. Enfim, fica à vontade.